Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aí com mais um vídeo do Econatura Ensina. Hoje eu vou conversar com vocês sobre combustíveis renováveis e não renováveis, e entender um pouquinho mais o que são eles e por que a gente fala tanto deles quando fala de questões ambientais. Se você não conhece o Econatura, eu convido você a conferir o nosso site. Lá você vai ver que a gente produz cartilha, produz vários tipos de materiais, cursos, mini cursos, temos palestras também, tem o nosso canal no YouTube, tem o nosso podcast, então dá uma conferida no site. Então bora entender um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, pessoal, para começar, seria muito difícil eu falar sobre combustíveis renováveis e não renováveis sem eu falar primeiro o que são combustíveis, né? A gente precisa entender que os combustíveis são um tipo de material que ele tem o seguinte princípio com a combustão: gerar energia térmica, calor. E o que a gente acaba fazendo é transformar essa energia térmica, calor que é gerado, em energia mecânica, para a gente realizar diferentes tipos de coisas. Para entender um pouquinho melhor isso, eu trago aqui para vocês um modelo de um motor de 4 tempos. É um motor que é utilizado aí em carros e em outros tipos de coisas também. Ele é composto aí por uma válvula de admissão. Essa válvula de admissão é por onde vai entrar aqui o ar mais o combustível. Então a gente tem a entrada do ar mais o combustível aqui. E além disso, a gente vai ter na estrutura aí desse motor os pistões, né? Então o ar vai entrar junto com o combustível, o pistão vai subir e vai pressionar ele. No que pressionou, a gente vai ter uma estrutura aqui que é chamada de vela. Essa vela ela vai gerar mais ou menos uma faísca. Então essa faísca vai ser gerada, vai culminar numa reação entre o ar e o combustível. Essa reação vai gerar um processo de expansão, então o que vai acabar acontecendo é que o pistão vai descer e depois retorna esse processo, sendo que aqui vai abrir então a válvula de escape aqui nesse local. Abrindo a válvula de escape vão ser liberados aí diferentes gases que são originados aí na reação do ar com combustível. Consequentemente, tudo isso aqui a gente vai ter um processo de liberação de calor, reação e etc., culminando aí pelo processo de combustão. Então a gente tem a combustão como um fator principal aí para gerar tudo isso. E então a gente vai ter aí a transformação do calor, né, energia térmica, em movimento. Então esse é o princípio básico quando a gente fala aí do uso de combustíveis. E diante disso, a gente vai ter aí 2 tipos de combustíveis, e são eles que a gente discute tanto quando fala de problemas ambientais, que são os combustíveis renováveis e os combustíveis não renováveis. Para a gente entender esse conceito, é fundamental a gente ter uma seguinte coisa em mente, que alguns recursos eles são limitados à sua fonte. Portanto, a gente tem que entender que o combustível como um todo, a gente não encontra ele ali pronto na natureza. O que a gente encontra é a sua matéria-prima. Então, essa matéria-prima, ela pode ser de diferentes tipos, mas o que acaba acontecendo é que a gente faz aí um processamento dessa matéria-prima, e essa matéria-prima ela pode ter uma finitude, então ela pode acabar. E dessa forma a gente classifica os 2 tipos de combustíveis existentes. Falando primeiro dos combustíveis não renováveis, a gente diz que os combustíveis não renováveis eles podem ser classificados como praticamente combustíveis fósseis. A gente está falando aí de sinônimos. E os combustíveis fósseis, eles são o quê? Eles são aí
produtos gerados a partir de processos naturais muito demorados. Aí, quando eu falo de demorados, eu estou falando de milhões de anos. Então, a gente está falando aí, milhões, escrever bonitinho, né? Milhões de anos. Consequentemente, eles são processos que demoram muito tempo para acontecer e dessa forma a gente tem o que nos combustíveis não renováveis? Uma finitude. Com isso, a gente tem uma diminuição deles quando vai diminuindo até o momento eles ficarem escassos. Dentro disso, como que é esse processo de formação desses combustíveis fósseis? Eu vou falar aqui relacionado principalmente ao petróleo e o carvão mineral, que é a partir da decomposição de um organismo vivo. Então, a gente tem um organismo vivo, ele morreu, ele vai entrar pelo processo de decomposição e nessa decomposição, depois, ela vai acabar ocorrendo em camadas muito abaixo aí do solo, do subsolo, né? E durante esses processos de reações vão gerar diferentes materiais. Aí a gente está falando que os combustíveis fósseis eles podem ser o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Sendo que isso que eu acabei de falar, ele é classificado como a teoria da biogênese da geração desses combustíveis fósseis, sendo que existe uma outra teoria chamada abiogênese. A abiogênese, ela propaga aí que, na verdade, esses materiais eles não surgiram através da decomposição aqui desses organismos, mas sim que eles surgiram a partir do evento chamado de Big Bang. Lá no Big Bang, quando teve a formação do sistema solar, todo bonitinho, e os planetas estavam se formando, existiram aí materiais que foram se aglomerando, partículas foram se aglomerando e deram origem ao que a gente chama aí de carvão mineral, gás natural e o petróleo. Aí, só por um destaque, uma curiosidade, né? A gente tem que o carvão mineral ele é ligado muito a vegetais, né? E o petróleo ele é ligado à vida animal, principalmente. Mas muitas pessoas acham que ele vem de organismos muito grandes e tal, mas a gente já sabe aí que grande parte do petróleo vem de micro-organismos. Alguns deles, a maior parte, aquáticos. Então, isso é uma curiosidade para a gente guardar. Lá no nosso canal também tem um Econature Fatos, onde a gente fala um pouquinho mais sobre combustíveis fósseis, umas curiosidades. Então, aqui no card vai ter para você conferir também. Mas por que motivo, então, esses combustíveis fósseis, esses combustíveis não renováveis, eles têm tanto destaque? Só para a gente ter uma ideia desse destaque, a gente tem aí que a Agência Internacional de Energia constatou que em 2017, cerca de 81,63% da matriz utilizada aí de combustíveis eram relacionados a não renováveis. Então, dessa forma, a gente vê que é uma grande porção ainda no planeta. Assim como no Brasil é cerca de 60%. Uma porção considerável, mas ainda menor. A gente tem uma taxa menor. A grande importância aí dos combustíveis fósseis é a presença desse elemento aqui, carbono, que ele tem um grande papel aí na retenção do quê? De calor. Consequentemente, como ele retém calor, a gente tem uma maior eficiência, uma grande geração de energia. E dessa forma, os combustíveis fósseis eles acabam sendo compostos ideais para os processos que a gente tem interesse, da queima, né, da combustão, para converter em outros tipos de energia, como eu falei aqui, a mecânica, como é utilizada principalmente ali nos carros, que é o mais comum da gente saber.
Mas, além disso tudo, os combustíveis fósseis como um todo, eles têm um outro aspecto importante. Se a gente considerar aqui o petróleo ele é muito comum, né? Talvez o combustível fóssil que todo mundo conheça, saiba que é um combustível fóssil, e ele passa por um processo chamado de refino. Como eu falei lá, né? Nenhum combustível ele é encontrado na natureza na sua forma aí que a gente consome. Então, a forma bruta não existe. Então, a gente tem uma matéria-prima, essa matéria-prima é convertida para o que a gente usa. E dentro desse processo aí de conversão, por exemplo, do petróleo, a gente pode obter diferentes produtos. E esses diferentes produtos têm diferentes usos. GLP, gás de cozinha, nafta, que pode ser utilizado aí no processo de constituição de plástico, a gasolina, que é aí o nosso combustível mais comum, querosene, o QAV, que é combustível de aviões, e o diesel também aí, combustível de ônibus, caminhões, entre outros automóveis de maior porte. Só que a gente tem que considerar que para ter esse processo a gente vai gerar alguns problemas ambientais que eu vou falar um pouquinho à frente também. Um outro aspecto bem interessante dos combustíveis fósseis é que eles geram, então, a gente pode gerar a partir deles energia mecânica, e essa energia mecânica pode ser convertida em energia elétrica. Quando eu falo isso, eu estou falando do quê? De termoelétricas, que foi um assunto que a gente também conversou aqui num Econature Resume, onde a gente pontou o que são as termoelétricas, assim como os pontos positivos e negativos desse tipo de matriz que produz energia. Dessa forma que a gente vê que além lá da questão de gerar energia mecânica, a gente também pode gerar energia elétrica através do uso aí dos combustíveis fósseis, dos combustíveis não renováveis, mostrando que ele tem uma multifaceta muito interessante. Mas nem tudo são flores, então quais são os problemas ambientais relacionados a esse tipo de combustível? Sem dúvida, o principal mais falado é a poluição. E aí, poluição a gente considera aí que quando esses materiais são queimados, ou lembra lá que eu falei da tal da válvula de escape, né? Que é onde sai os gases resultantes do processo de combustão, a gente vai ter liberação de gases como monóxido de carbono, dióxido de carbono e de enxofre, óxidos de nitrogênio e também ozônio. Tudo isso vai gerar um tipo de problema. Esses problemas são de diferentes tipos, como, por exemplo, a gente vai ter o aquecimento global, alteração da camada de ozônio, chuva ácida, efeito estufa, além do que a gente tem um fator muito importante aqui, que é a saúde. A saúde pode ser amplamente afetada pela presença desses gases. A gente já tem vários estudos aqui no Brasil, assim como no mundo, relacionando a presença desses gases à questão da saúde. Portanto, por exemplo, grandes metrópoles. A gente sabe que existe uma grande frota aí de carros. Consequentemente, o que acaba acontecendo? A qualidade do ar é baixa. E com isso, o que a gente consegue perceber é que a saúde dessas pessoas é afetada. A gente tem muitos problemas respiratórios, mas também existem problemas de outra ordem, como, por exemplo, problemas relacionados a câncer, entre outras doenças que se dão pelo acúmulo dessas substâncias. A gente é exposto há tanto tempo por esse tipo de gases liberados por esse
por esses combustíveis fósseis, o que acaba acarretando essas doenças também. Agora falando de combustíveis renováveis, mudando um pouco, né? A gente tem aí que os combustíveis renováveis, eles estão relacionados principalmente ao quê? Biomassa. E para isso a gente está falando do quê? De seres autotróficos, ou seja, seres que produzem o próprio alimento. E a gente está falando aí de uma grande parte aí, principalmente de vegetais. Alimento aqui a gente entenda por ATP. Se você não sabe o que é ATP, dá uma pesquisadinha aí e depois você vai entender melhor o que eu estou falando. Então a gente tem a produção de matéria orgânica através do processo de fotossíntese, e essa fotossíntese vai gerar energia. E essa energia que eu falei aqui, né, ATP, ela vai ser aí convertida em energia que a gente tem interesse através do processo de combustão. Dessa forma, quais são as vantagens quando a gente fala de energia renovável? Uma que chama bastante atenção, já vai de contramão ao que a gente tem nas não renováveis, é a diminuição da poluição. Se a gente lembrar lá do que eu falei, a gente libera muitos gases nocivos durante o processo da queima de combustíveis não renováveis. Porém, quando a gente fala de renováveis, a gente também libera, só que as taxas são muito menores. Consequentemente, utilizar um combustível renovável, ele diminui esses riscos. Um outro fator importante aí, a gente tem a questão do preço. Como a gente sabe, os preços de um combustível renovável e não renovável são diferentes. Os combustíveis não renováveis são mais caros do que os renováveis. Então, a gente tem um custo menor aqui, isso é muito interessante, né? Pensando aí que cada vez mais as pessoas se deslocam individualmente, ao invés de usar um transporte coletivo, portanto isso dói menos no bolso. E um outro fator é também acessibilidade. A gente tem o uso desses combustíveis mais acessíveis, etc. Porém, a gente tem que colocar na nossa mente que ser mais barato não significa que isso é mais eficiente. Portanto, isso é um fator que a gente tem que considerar também quando pensa em combustíveis renováveis. E um outro fator que é muito interessante também, pensando na questão aí de dinheiro, muito relevante, que é a conservação dos motores ou de outras ferramentas que usam esses combustíveis. A gente está falando aí, então, que o uso de combustíveis renováveis garante para a gente uma maior vida útil. Consequentemente, se a gente está falando aí de uma vida útil maior, a gente está falando de menores gastos com manutenção, com compra de equipamentos, etc, etc. Portanto, além do preço em si do combustível ser menor, a gente está falando que ele também colabora para a manutenção do equipamento. Falando dos diferentes tipos, então, aí de combustíveis, a gente tem o etanol, que talvez seja o mais conhecido de todos. Ele é amplamente utilizado, principalmente aí nos veículos. A gente tem que ele é formado a partir de um processo de fermentação controlada. Então, a gente tem etanol feito de cana-de-açúcar, de milho, de trigo, tem de beterraba, tem de diferentes tipos. E o Brasil se destaca muito pelo processo de produção de etanol. Além disso, a gente tem o biodiesel. O biodiesel ele é feito aí de óleos vegetais, portanto, grande parte aí a gente tem que pensar que o biodiesel se relaciona a grãos. Então a gente está falando aí de soja, girassol, também tem o algodão, entre outros tipos de materiais. Então é muito comum a gente ter também, ver aí essa utilização do biodiesel.
Por fim, a gente tem também o biogás. O biogás aí é muito interessante porque ele surge da união do metano com o dióxido de carbono. Sendo que, no caso, esse metano aqui, ele é originado aqui por um processo que a gente chama de decomposição. Então, a gente vai ter um micro-organismo, não tão bonitinho quanto esse, que junto com uma matéria orgânica, não tão bonitinho com essa banana, eles vão realizar o processo de decomposição, o micro-organismo vai decompor essa matéria orgânica, e numa condição o que a gente chama de anaeróbica. Essa condição anaeróbica vai propiciar aí a formação do metano. Consequentemente, a gente pode coletar esse material e gerar o dióxido de carbono. Por isso, existem alguns locais como aterros, onde você tem aí sistemas de captura de gases liberados, porque eles vêm desse processo aqui de decomposição. Então, a gente está falando de um processo aí de aproveitamento e reutilização de um material, fechando o ciclo, que seria o ideal, né? E a gente pode também utilizar esse material para diferentes tipos de finalidades que a gente tiver. Um ponto interessante, só para um destaque, não é um fator relevante em si, mas é bom a gente saber que existe biodiesel a partir de origem animal. Apesar dele não ser um organismo com capacidade aí de fazer fotossíntese e gerar sua própria energia, ou seja, o próprio ATP, a gente está falando aí de um organismo que acaba aí podendo assimilar, podendo ter a sua gordura utilizada para se fazer um biodiesel através de vários processos aí, utilizando esse material. Então, para a gente resumir aqui, vamos falar dos que foi conversado aqui. A gente tem então que os combustíveis eles têm a proposta de transformar calor em energia mecânica, sendo que essa energia mecânica também pode ser transformada em energia elétrica. Então, a gente pode dizer aí que o ciclo que envolve o uso de combustíveis, ele pode ser muito maior que simplesmente fechar nisso aqui. Além disso, então, a gente viu que existem aí os combustíveis não renováveis e os combustíveis renováveis, sendo que eles têm essa classificação relacionada à sua finitude. Quando a gente fala de não renováveis, a gente está falando de algo de origem natural, por processos de biogênese, onde ele é finito, ou seja, em algum momento ele vai acabar, porque ele demora muito, muito tempo para se formar, então a gente está esgotando ele cada vez mais. A gente está falando aí de carvão mineral, gás natural, petróleo, e ele causa alguns problemas ambientais. Principal deles, poluição. E essa poluição acaba rebatendo em outras questões, como aquecimento global, chuva ácida, entre todas as outras que eu falei. E sempre lembrar que os combustíveis não renováveis se destacam pelo quê? Pela questão do carbono. O carbono é um elemento que acumula calor e, consequentemente, os combustíveis não renováveis têm altas taxas de carbono e, com isso, eles são mais interessantes para se utilizar. Falando de renováveis, a gente tem que eles são infinitos. Por quê? Porque a gente está falando de organismos vivos. Se a gente quiser, a gente faz aí, por exemplo, pega uma plantação de cana-de-açúcar, faz aí o nosso etanol e depois, o que a gente faz? Planta de novo e produz mais etanol. Então, são ciclos que a gente vai produzindo material. E aí, a gente tem a opção de biodiesel, biogás, etanol com diferentes tipos de material
de origem. Lembrando que o biogás aqui está relacionado a micro-organismos, sendo que usa gases como gás metano e dióxido de carbono e envolve menores riscos. A gente tem uma poluição menor, não quer dizer que a gente não tem poluição, muito pelo contrário, a gente tem um custo menor. E além disso, um outro fator interessante é que tem uma vida útil dos motores menor. Aí eu tenho que deixar claro uma coisa. Eu estou analisando aqui, falando esses pontos positivos e negativos de forma pontual. Se a gente for analisar o impacto, por exemplo, que uma produção de cana-de-açúcar tem para gerar um combustível renovável, a gente pode se questionar também se ele é tão bom assim em certos aspectos. A mesma coisa do não renovável. Se a gente pensar no processo de degradação que a gente vai ter para criar aí uma base para a extração de petróleo, de carvão mineral, será que compensa realmente o uso desse combustível? Então, quando eu falo aqui de problemas ambientais, eu estou falando de problemas ambientais pontuais, porque existem um ciclo muito maior quando a gente pensar nesses problemas ambientais. Existem desde lá da produção de matéria-prima, no caso dos renováveis, e desde a extração de matéria-prima dos não renováveis. E eu estou falando aqui especificamente do processo de combustão e os problemas envolvidos. Então é isso, pessoal. Então foi isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro o que são os combustíveis renováveis e não renováveis. Eu espero que tenha ficado claro também que cada um tem as suas vantagens e desvantagens, porém a gente não pode só analisar o ponto específico do processo de combustão. Existem várias outras coisas que são muito relevantes durante todo o ciclo de vida aí desse combustível. E agora você pode saber um pouco mais por que a gente fala tanto desse assunto quando a gente fala de problemas ambientais. Se você gostou, tem alguma sugestão, coloca aqui nos comentários, a gente gosta muito de interagir com vocês. Então até mais, pessoal.